Vou começar então explicando como eu ingressei no ramo imobiliário, em poucas palavras, para daí então a gente dar andamento de como surgiu a Edmur Imóveis. Eu trabalhava na Ródia, isso por quando eu tinha aproximadamente uns 20 anos de idade, e conheci a Edna, que acabou fazendo parte da minha vida, graças a Deus. Nós começamos a namorar e desse namoro eu fiquei conhecendo a família dela, onde o irmão mais velho trabalhava numa imobiliária, tinha uma imobiliária, e eu fiquei interessado pelo ramo, porque eu não me interessava em continuar trabalhando na Ródia. Pensava comigo mesmo, como é que eu vou ficar minha vida toda trabalhando aqui? Isso eu não quero para mim, eu quero outras coisas. Eu almejava um dia ser alguma coisa na vida, ter alguma coisa. E a Edna me apresentando o irmão dela, eu comecei a travar conhecimento do ramo imobiliário e questionei, perguntei a ele um dia como é que eu fazia para trabalhar lá. Ele falou, ó, você vem aqui, sábado e domingo inicialmente, você começa a dar plantão nos imóveis que a gente tem vago para mostrar para alguém, porque ele tinha poucos corretores também. E assim foi. Como eu não trabalhava de sábado e domingo, eu comecei a ir lá de sábado e domingo e dali alavancou o meu interesse maior em ser corretor de imóveis, porque eu fui bem sucedido nos plantões que eu dei lá esporadicamente. Trabalhei para ele um certo período e lá eu conheci um outro rapaz que era corretor de imóveis também e que acabamos, depois de um período lá, fazendo uma sociedade e montamos uma imobiliária em conjunto. Aí passamos a ser proprietário dessa imobiliária. Isso foi no ano de 1974, quando nasceu a dona Renata. A inauguração foi no dia do seu Ficamos... Eu tenho um papelzinho que saiu no jornal que diz: hoje nasceu a filha do casal, Edna e Edmur Armeli. No dia que eu saí do hospital, eu saí mais cedo, só porque você tinha que ir para casa para ir para a inauguração. Bom, aí ficamos sócios nessa imobiliária, que por sinal foi muito, muito bem, onde a gente conseguiu alavancar bastante dentro do ramo imobiliário, conseguimos começar a construir também naquele tempo. Naquele tempo a gente não fazia torre, nada disso, nós fazíamos sobradinho e casinhas, mas começamos. E depois de 4 anos e pouco, resolvemos separar a sociedade, não por alguma desavença, não teve desavença nenhuma, cada um quis procurar o caminho dele, assim como nós procuramos quando eu trabalhava lá para o Antônio, para o meu cunhado. E nessa separação, por incrível que pareça, foi através de um IPAPAR. Ah, Por incrível que pareça. IPAPAR. No IPAPAR nós escolhemos quem ficava com a parte de obra, de construção, e quem ficava com a imobiliária. Ele ganhou no IPAPAR, ele preferiu continuar com a imobiliária e eu fiquei com as obras que nós estávamos tocando, mais algum investimento que nós já tínhamos junto, aonde, por sinal, era esse terreno onde está a Edmur Imóveis hoje. Como eu fiquei com a parte dele daquela casa, eu já tinha 50%, ele tinha 50%. Então, na separação, eu fiquei com 50% dele, a casa ficou integralmente minha, não tínhamos cláusula nenhuma que impedia de eu montar uma imobiliária vizinha ou coisa parecida, nós não colocamos isso como obstáculo. Na verdade, eu comprei uma imobiliária em funcionamento na Avenida Vieira de Carvalho, de um conhecido meu que já estava operando. Fui para lá e lá sim começou a Edmur Imóveis, porque a casa lá da esquina estava alocada por uma clínica veterinária. Até que essa pessoa desocupasse, que não dava para ela sair de imediato, eu fiquei naquela salinha trabalhando. Então a Edmur nasceu na salinha. Não era Edmur ainda. Não era Edmur? Não. Eu fui entregar a carta para essa moça desocupar a parte lá de pet, né? Eu estava tão emocionada porque Edmur não queria montar, não queria construir. E eu fui fazer uma carta de denúncia vazia quando ele falou, vamos então. Eu fui levar, até esqueci de assinar essa carta. Essa carta ficou sem assinatura. Até o fim, ela falou, Edna, você não assinou. Eu falei, não tem importância, foi a minha emoção. Tá valendo. E ela saiu e a gente começou a construir. Isso foi por volta de 79, 80, por aí. Nós derrubamos uma casa que tinha lá e fizemos essa primeira sede.
Eu lembro muito dessa daí. É. A gente estava falando agora há pouco que tinha uma cozinha Tinha lá uma no copinha fundo, bonitinha. e aí eu acho que eu tinha uns 9 anos, e a gente foi lá naquela copa que a mãe falou, sai daqui, vai para um lugar onde se sujar tá tudo bem. A gente tinha lá spray de tinta, e a gente pintou, cada uma pintou a sua roupa de uma cor para apresentação da escola. Sapatilhas, era assim, né? Levava a criança para trabalhar também. O Sandro foi muito aprender inglês com um corretor nosso. Voltando a falar um pouco ainda da minha trajetória, nós começamos com essa sede e eu fiz uma sociedade, eu conheci 2 senhores que se interessaram também a trabalhar no ramo da construção civil, e eu fiz uma sociedade com eles onde nós lançamos o primeiro edifício lá na região, feito com o preço de custo real exato, que isso não existia lá. E foi quando nós fizemos o edifício Mansão França, em sociedade, nós 3, com investidores. E nós demos partida daí para frente Esse prédio, a trabalhar em foram construção. vendidos todos os apartamentos em menos de 1 hora. Eu lembro que a gente ia lá pro bairro, só tinha uma torre, era uma Mansão França, não é? No alto, né? E no alto, né? Agora vocês dão andamento, que a minha parte, daí para frente, vocês já são parte Não, mas o integrante Sandro da nem minha tinha vida. chegado, aí você ficou tocando a venda e a mãe tocando a locação, não Isso, foi? isso. Eu que tocava a construção junto com eles e a parte de venda da imobiliária. E aluguel. Aliado E a gente aparecia nas férias para colocar ficha em ordem alfabética, arrumar pasta dentro das gavetas, trabalhar. E para ir nos cartórios de registro. cartório. Cartório, por placa. A gente colocou placa, todo mundo aqui pôs placa. Teve dia de subir nas costas de um para pôr placa. Não tinha carro para carregar escada, não tinha nada. Eu conseguiria, nesse período, fui diversificando também. Eu trabalhei com fizemos outras atividades. Tive posto de gasolina, tivemos depósito de material de construção, loja de automóvel, mas nunca abandonamos. A Edna nunca saiu da imobiliária. Não. Eu que trabalhava meio período aí, o restante eu cuidava daquilo que nós tínhamos em obra e fazia alguma outra coisa a mais. Até que E aí fomos botando a carinha da Edmur. Sandro foi crescendo nesse período também Foi botando e começou a a carinha trabalhar da Edmur. conosco nessa parte toda aí. E então hoje, graças a Deus, vocês é que estão tocando lá para nós. Mas demorou para eu chegar lá. Mas chega, né? Dia chega. Agora, sabe o que eu não lembro? Quando foi que vocês decidiram trocar a casinha, derrubar e ir para essa versão que vocês fizeram com a estrutura metálica? Porque sabe que isso aqui é legal? Muito bonitinho. Essa parte aqui, ó, esse aqui, do telhado, que você pôs no portão também, e que tinha uma porta de correr, que a gente... Depois você levou essa porta de correr lá pra cima, que eu tava te mostrando, virou depois, quando a gente foi fazer o branding, ou rebranding da marca, quando eu voltei a trabalhar ali, o cara usou Skyline. Skyline, é isso mesmo. Lembra? É isso. Nossa, essa parte do Skyline foi muito louca, porque Muito as pessoas começaram a copiar e acho que confundiam as imobiliárias. Confundiu. Até hoje tem, né? Até hoje tem quem copiou. Eles têm a mesma, mas eles não tiveram a intenção de fazer como nós fizemos do poste. Não. A porque não placa foi da feito o mesmo rua, não investimento. teve a mesma... Aí quantos anos vocês ficaram na versão aqui amarelinha? Não sei. Uns 10. Achei que era Uns bem 10 mais aqui? Aproximadamente uns 10. Não Aqui tem ainda precisão. tinha aquela árvore lá Aquele na prédio, frente, né? aquele prédio que é Tinha- hoje, ele deve ter mais ou menos uns 25 anos. Mas quem sempre impulsionou todas as modificações foi sempre a dona Edna. A dona Edna nunca ficou E o parada. marketing... Nem hoje. Lembra? Tudo que era marketing era a mãe. E até hoje eu não consigo ficar parada. Quem fica parado é... Aquele Nesse prédio ano demorou uns aqui. 2 anos para ficar pronto. Foi por conta daquela situação do empréstimo. Aquele prédio demorou uns 2 anos para ficar pronto. Aí em Não tinha que devolver. 2001, 2002, a gente foi pro prédio. Na Casa Amarela eu era o cara que fazia serviço de rua. É isso mesmo. Quando era na Casa Amarela. Tinha, né? Eu era o boy. A construção foi em 1997. Acabou em 2000, não é? É, Fazer as 99. vistorias. Meu Deus do céu. Nossa, Eu Vistoria, lembro nossa. que eu entrei, né, nessa segunda vez aí, porque teve aquele período que eu fiquei lá semi-advogada, né? Porque eu só fazia as iniciais e ficava acompanhando os andamentos.
Foi aí que você pegou que o advogado não estava fazendo nada, já estava tudo arquivado. Nossa, você lembra? Lógico Isso que aí foi lembro. tipo 95. Mas a tua formação como advogada foi por conta da imobiliária? Foi. Ela não sabia o que fazer. Não, eu sabia. Não, aí eu o queria pai fazer falou. arquitetura. É. Né? Aí eu só fiz USP. Só prestei USP. Ou E não seja, ela passei- não queria fazer, entendeu? Eu não queria fazer direito. Mas ela tirou nota sim. Aqui Não, não eu só não passei na segunda fase da USP e eu tinha 17 e falei, para onde eu vou? E aí eles falaram, ó, posso te falar o que você deve fazer? Você tem que fazer uma dessas 3 coisas. Ou medicina, ou odonto, ou direito. E de Capacidade preferência, tinha. vire juíza. Puta, ia lacrar, né, pai? Por mim era isso. Vire juíza. E aí eu falava, nossa, eu odeio. No primeiro ano da faculdade eu já falei, eu odeio. O que eu vou fazer com isso agora? Mas continuei, né? Quando ela pegou o diploma, ela falou assim, ó, pai, presente pra você. Eu que pedia, né? Ela já estava fazendo teatro. Você me deve Eu dei o diploma, peguei, velho. Olha, o Sandro, ele entrou assim muito menino, né? Ele entrou muito menino. Então a coisa foi andando devagarinho, ele foi aprendendo coisas e de repente virou corretor e continuou. O que foi mais difícil foi a Renata, porque ela ia lá de vez em quando fazer alguma coisa e tal, mas nunca trabalhou direto com a gente. Então foi mais difícil, acho que para ela foi difícil entender tudo e para a gente entender o que ela sabia. E hoje ela sabe, lógico, já faz tempo que ela sabe muito mais do que eu já. Mas são coisas que vão automaticamente passando, não é uma coisa que você sabe como é que foi. Por exemplo, o Sandro, vai ser corretor? Não sei. Acho que aconteceu, como aconteceu no meu irmão, fui trabalhar lá e fiquei e continuei. Acho que para ele foi igual. Você queria ser corretor, Sandro? Não, claro que não. Aí quando eu fiquei maior de idade, ele falou assim pra mim, agora tá na hora de você ganhar dinheiro. E falou, agora você vai ser corretor. Você não era mais CLT. Mas tem uma E- aposentadoria lá, e vocês E pagavam foi bastante. isso. E não foi bom? E foi isso que aconteceu. E também ele não ia nunca ficar preso. Sandro nunca ia ficar preso. É passarinho E solto. aí- Renata é passarinha presa e solta. Quando se esmaga, ó. E Sabe? aí quando você vende pra primeira casa, que entra alguma coisa substancial, você fala, poxa, é por aqui que eu vou mesmo. Foi exatamente o que É, aconteceu isso. comigo. Quando eu comecei de corretor, eu tirava foto da fachada das casas e revelava, investia. Ninguém fazia isso. Aí o que o cara fazia? Eu tinha uma pasta com a foto da fachada da casa para não sair à toa com o cara. Então eu já mostrava o lugar e já mostrava a fachada. Aí meus corretores, os meus parceiros corretores falaram, pô, posso mostrar aquela foto do teu álbum? Claro que não. O álbum é meu. Eu revelei, porra. Faz um álbum você, né? Então, quer dizer, você tem que estar sempre um passo à frente para poder estar... Igual construção. Você acha que eu imaginei que eu fosse construir? Nunca. Nem fiz engenharia, não sei nada. Não sabia nem o que Faz era comercial, né? venda, não sabia o que era um FGTS. Primeira venda que eu fiz, o cara falou, mas eu tenho 50 mil de FGTS. Eu olhei pro meu pai já gelado. O que é FGTS? Você não era velho, né? Não sei o que é FGTS. Nunca precisou. O cara não me falou que tinha FGTS. 20 anos você usando. Quanto você tem de dinheiro? Nada. Eu falei, caralho, perdi a venda, ele não tem nada de dinheiro. E não era. O cara Ele tinha o dinheiro. Eu não sabia nem o que era isso. E assim vai indo, né? Entendeu? Aí ele terceirizava, tinha uma parte de financiamento que ele terceirizava na época, para um rapaz chamado André. A hora que eu vi que o cara cobrava R$600 na época para fazer um processo, e o cara era muito mais tosco do que eu falei, pô, mas por que meu pai tá terceirizando isso? Pai, vou fazer isso aí. Lembra? Peguei, eu fui fazer um processo de financiamento. Pô, tava tudo errado o documento de imóvel. Logo o primeiro. Pô, todo errado. Cacete, arrumei inteiro o documento do... Mas isso fiz. É aí que aprende. Mas É fiz. no erro, é no erro. Na hora que saiu, pô, 600 pau. Falei, pai, aí, ó. Tem documentista agora na empresa. Comecei a trazer pra imobiliária. Comecei a fazer pro bairro todo, lembra? Não só que vendia, Comecei né? a fazer pro bairro todo mundo começou a me procurar. Pô, vou entregar pro senhor. Comecei a fazer documentação de prédio. E para as Os caras imobiliárias. faziam prédio para todas um monte de imobiliário de Santo André. Um monte. Aí chegou uma hora, em 2005, ele falou assim, ó, não aguento mais. 2005. Não vou mais gerenciar, porque eu era corretor, ele era gerente. Aí eu falei assim pra ele, então me dá o salário da documentação, só da documentação,
Porque quando eu fazia a documentação, eu dava metade para Edmur, metade para mim. Lembra? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu gerencio o primeiro ano para você de graça, você não me dá nada, vamos ver se dá certo, e eu fico com o dinheiro da documentação. Aí ele falou, beleza. Aí no primeiro ano, foi o primeiro ano, ele falou, vamos manter assim. Você fica com o dinheiro da documentação, eu fico com o dinheiro das comissões da imobiliária. Aí depois de um tempo, a documentação começou a entrar para Edmur e eu comecei a ganhar 10% da parte de gerenciar. Aí deu certo o gerenciamento. E foi daí que eu virei gerente de vendas, faz 20 anos já, né? E hoje ele é o dono. E a parte da construção era 2012. Tava meio parado na época. E eu achei um terreno no parque ali, fui na prefeitura, fui ver o que dava para fazer no prédio, no terreno. Dava para fazer um prédio. Ele nem estava sabendo que eu tinha feito isso. Aí fui num bar à noite com os amigos meus, falei, vou fazer um prédio. Fiz uns cálculos de viabilidade. Qual ano foi isso? 12. 2012? Eu já estava lá nessa Aí fase. fiz um cálculo de viabilidade do prédio, fiz uma planilhinha no papel de pão assim, e falei para os caras, vou fazer um prédio. Eu saí do bar com acho que 20 unidades vendidas. Aí no outro dia... Escuta direto sobre o Bussarello fala isso. Aí no outro dia... Sandro, você topa dar uma aula de networking? Aí no outro dia, eu já estava com 60% do prédio vendido, assim. No outro dia eu chamei o dono do terreno. Aí o cara falou, eu já sei o que vocês querem fazer. Vocês querem fazer 10 casas no meu terreno. Eu falei, exatamente, 10 casas no teu terreno. Aí eu falei, você divide em umas 2, 3 vezes? Não divido. Já tinha depósito na minha conta, eu não sabia nem de quem. Juro pra você. Um monte de amigo meu depositou na minha conta. Eu tinha 50% a mais que o valor do terreno. Eu falei, agora eu preciso fazer esse prédio. Eu não sei como fazer. Tem que sair do chão. Comprei o terreno, Pietro nasceu em 11, Pietro era pequenininho. E aí chamei ele, falei assim, preciso de uma semana de férias. Vendi um prédio inteiro, a gente precisa fazer um prédio agora. Eu vendi o que não tem. Aí fui pra Cartagena com o Roberto e eles ficaram com o Pietro uma semana. Falei, tá aqui, já tem 30 unidades vendidas, lembra disso aí? Liguei pra ele pra falar que eu tava bem em Cartagena, ele falou assim, já vendi as outras 10. É isso mesmo. Foi isso. Aí voltei, ele falou assim, então agora você vai entrar no financeiro, eu vou fazer compra e venda e o teu cunhado vai fazer a engenharia, porque ele era engenheiro. Ele é engenheiro, né, na verdade. Não morreu. Mas só falta fazer. E aí nós começamos a fazer prédio. Eu voltei a fazer. Ele voltou a fazer. Que eu já fazia anterior. Isso em 12, né? E aí eu nunca mais parei. Ele acabou parando por causa da crise da Dilma. Em 16 deu aquela crise, a gente teve um estresse. 14, 16, 15 foi a crise. E a gente teve um problema meio com uns 2 ou 3 investidores assim. E ele ficou estressado na época. Foi aí que eu comecei a fazer com o meu atual sócio na parte de construção, que é o Vinícius. Foi 17. Aí eu fiz o da Silva Jardim. E aí então já fiz mais uma meia dúzia. E aí? Eu trabalhei lá por um ano, em 97, em 98. Aí em 99 eu estava aqui, né, já trabalhando no CPT, no Centro de Pesquisa Teatral, porque eu fui fazer um teste achando que eu ia passar num cursinho lá, uma audição que eu fiz que era só para sábado e domingo, e acabei entrando no elenco principal da peça que estava sendo montada e que ia representar o Brasil pela Europa, né, Japão, Turquia, lá. E aí eu falei, mãe, eu entrei num negócio inesperado aqui que eu não posso perder a oportunidade, porque eu estava estudando já teatro desde 2 anos antes de terminar a faculdade, né? No terceiro ano da faculdade, eu fiz 3 anos de faculdade fazendo faculdade e teatro à noite. Fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e fazia outro curso técnico à noite. Aí quando eu entrei no CPT do Sesc,
Eu fui embora, viajar, estudei muito, trabalhava ganhando nada, muita pesquisa, a maior parte dos livros que você vai ver por aqui é dessa época, muita filosofia, muita psicologia. Então já não estava conseguindo falar mais nada de administrativo e lei. E agora não consegue falar de outra coisa. Nossa, que conflito, né? Porque meu trabalho, eu tinha trabalhado já na promotoria, eu tinha trabalhado no escritório na Paulista, eu tinha trabalhado no escritório dos advogados do escritório, Orlando, né, da imobiliária. E eu estava num conflito imenso quando eu me tornei advogada e ainda fiquei mais esse 1 ano e meio, 2. Aí fui embora pro teatro. Fiquei no teatro por 1 ano e de lá outras peças menores, uma maior, outras menores, até que eu falei, não, eu tenho que ganhar dinheiro, agora eu preciso ganhar dinheiro sério. Isso eu já estava com uns 23, 24. E aí já tinha dado aula de inglês, já tinha feito umas coisas nada a ver, né? Nada com nada. Nossa, na época da aula de inglês ganhava bem pra caramba. E aí eu falei, bem, vou estudar como é que se atua para filmes, né, cinema e TV, porque o pessoal fala que quem faz publicidade ganha horrores e eu aqui fazendo teatro. Eu te dou 3 chances para você de ser... Edmur era um operário da roda, tá legal? Olha isso, Castilhão. Um preenchedor de boleto. Eu terminei o primário e o ginasial. E ele começou Só. a fazer, como é que O chama? colegial. Não, depois O científico. Científico não foi. E parei. Mas o que você sonhava ser? Gente, eu não Coisa assim. Dava patente para Ribeirão Bem Preto. simples. A gente acredita, meu. Eu vi que Eu não tenho estudo. Dava patente para Ribeirão, então. Motorista de ônibus. Ah, não. Era a pretensão maior dele. Ah, não. Ele queria ser motorista de ônibus, é sério. É verdade. Mas por quê? Porque eu era garoto quando eu queria ser, eu era um garoto. Moço já. E eu via aqueles ônibus maravilhosos, e na rua da minha casa, eu morava na Vila Assunção, e era aquele tempo onde eu morava, era afastado do centro. E eu via aqueles ônibus maravilhosos, eu via aqueles ônibus tudo de terninho, de gravata, dirigindo, e eu achava aquilo maravilhoso. Eu falava, eu também quero ser isso. Tem peças que estão... Mas nem imaginava quanto ganhava, se ganhava alguma coisa. Eu queria ser porque eu achava bonito. Eu queria ser freira. Olha, Eu queria nós ser vamos parar. freira por causa da roupa da freira, não é porque eu queria ser Gente. freira. Aonde a gente parou, não é verdade? Maravilhoso Que demais. coisa louca. É muito maravilhoso. Mas tem uma outra coisa que eu ia te falar. A primeira comissão do Edmur, ele ainda não era corretor. Ele foi mostrar com um carro velho, que meu irmão ganhou numa comissão e emprestou para ele, porque ele não tinha carro, ele andava até o bairro todo, todos os bairros ali. E aí, o que eu lembrei? Que ele chegou e falou assim... ganhou uma comissão, foi virar o carro, estressar o carro para entrar na rua, o carro não virou. Você vê como o carro era muito velho. Era um Austin. Não Naquele fosse tempo isso. tinha esses carros aqui no Brasil, Ele, Austin. ele vendeu para aquela senhora. Dona Yolanda. Yolanda. E Lembro ele até ganhou o uma nome comissão show. E ele chegou para minha sogra, que naquela época usava dar o dinheiro todo para a mãe, e ela dava dinheiro para você comer pizza. Eu dava o envelope tanto. pra minha mãe, era Você vai no assim. cinema e pizza, é outro. Mas a mãe dele administrava, a minha não. A minha dinheiro era seu, você se virasse. Você dava uma parte para ela e uma para você. Mas era problema seu. Na casa dela, não. A italiana pegava o dinheiro, né? E depois que ela- só dava se você falasse quanto vai gastar. Entendeu? Conta agora. Olha, você vai gastar, ela calculava, você vai gastar tanto de condução para ir trabalhar, tá aqui. E Era aí, assim que funcionava. quando dava o dinheiro para ela, ele dava da roda. O dia que ele ganhou essa primeira comissão, foi bastante dinheiro. E ele chegou para ela, olha, mãe, o dinheiro. Ela falou assim, você roubou quem? Você roubou quem? Ele falou, Como "Mãe, eu você roubei. tem esse dinheiro?" Isso chama comissão, eu ganhei porque eu vendi um imóvel. Você vê que época. Gente. Que, né, a confiança não era sério, assim. Tem, agora tem. Mas Agora tem outras Eu tenho um histórias jogador dessas. de bola, o cara foi jogar na China, lembra? Lembro. Legal. Ô, legal, né? Morenão, então. É. Malcolm, Fortão, cara fortão. centroavante, lembra até hoje. Ele falou assim pra mim, Sandro, eu vou jogar na China. Ele fez um contrato, cada gol que ele fazia, ele ganhava $15 mil. Mais o contrato. Dólares, né? Aí ele falou, Sandro, eu peguei pro meio de campo, pros pontas, dei falava que dava $1.000 pra cada gol que eu fizesse, a bola só vinha pra mim. E gol. Esse cara vinha, lembra disso?
Ele vinha e falava, você escolheu já os meus imóveis? Eu escolhia um por ano, escolhia 2 ou 3 imóveis para ele. Nós vendemos o imóvel, cheguei no... O cara falava assim para mim, a senhora, então é à vista, tá tudo certo, eu vou pagar no cartório, tal. Tudo bem. Marquei, tirei certidão, levei tudo pro cartório. No dia do cartório, ela chegou lá com o vendedor, certidão tirada, tudo certo. E ela sempre falou assim, ó, dia tal, porque o pai vai me mandar o dinheiro. Puta merda. Então, tudo bem. Teu pai vai te mandar o dinheiro? Tá tudo certo. Então, Sandro, ó, amanhã vai ser escritura, porque o pai já falou que tá tudo certo. Beleza, cheguei no cartório. O vendedor tudo sentado, tudo certo. Então, agora você tem que fazer a transferência. Então, tem uma coisa para te falar. Fui na igreja ontem, rezei e o pai resolveu não me mandar o dinheiro. O pai era dele. O pastor falou pra ele, pede pro pai manda. O pai era dele. Com tudo. Você acredita nisso? Teve que pagar a escritura. Verdade, gente. Caramba. Os pai vai vendedores mandar. tudo lá, a escritura tudo pronta. A gente vendendo um imóvel para 6 herdeiros. Aí o pessoal sempre falava assim para mim, Sandra, a minha irmã do Rio de Janeiro aceitou a venda. Aceitou, tá tudo certo, mandou o documento. Não acredito que ela aceitou. Aceitou. Nossa, que coisa, né? Por incrível que pareça. Ela nunca quis vender, quis comprar da gente, depois a gente não quis vender pra ela, deu um pau, não sei o que lá. Não, tá tudo certo, ela mandou os documentos, tudo certo. Marquei no cartório, tudo pago, ITBI pago, tudo certo. Ela teve a moral de vir do Rio de Janeiro no dia da escritura e falou assim, eu vim aqui só pra olhar pra cara de vocês, pra vocês passarem esse papelão aqui que eu não vou vender mais o imóvel pra vocês. Não vou assinar. Eu cheguei, então era 97 e fiquei até 99. Aí depois dessa história que eu já tinha contado, né, que foi o teatro e tal, eu fiquei no teatro, eu só parei de trabalhar com a televisão Quando em você fica grávida. 2007. Não, 2007 eu fui apresentadora do... Voltou em 2008, acho, não é isso? Em maio do seu aniversário. Eu não vou esquecer nunca, porque em 97 eu gravei o programa da Discovery, com as 14 viagens, e eu terminei em dezembro. Eu levava a Renata para o aeroporto. Aham. Verdade. Eu terminei esse show. O ex não levava, eu levava. Verdade, porque eu era casada. O voo saía às 6 e eu buscava ela às 4. No carro. Eu tinha casado em 2002, era 2007. Foram os 3 voos que eu levei. Mas eu depois comecei a pegar táxi mas também. aqueles horários ruins eu levava. Aí em 2007 eu termino e a minha mãe passou esses 10 anos que eu fiquei na TV e no teatro falando, você não vai vir para cá para aprender como é que toca a empresa? E eu falava, eu não vou tocar a empresa, eu não vou seguir com você, mãe, eu sei que você quer, mas eu não vou fazer isso, imagina, não tem nada a ver comigo, imagina. E eu falava para ela que a minha herança era essa. 10 anos eu falando, imagina. Aí em 2007 eu queria já ter filhos, né, ficar grávida e tal, e eu via minhas amigas na televisão perdendo todos os trabalhos, porque depois que a barriga começava a aparecer, não tinha digital, não tinha nada, era simplesmente você vai ficar em casa, vai cuidar de criança por um tempo até você poder voltar. E aí eu comecei a ficar mais preocupada e falei pra minha mãe, tá bom, mãe, eu tô indo morar na Itália, teve isso ainda, tô indo tirar minha cidadania, porque eu tinha estudado 6 anos como tirar a cidadania, procurando documento, falei com os primos do pai, tudo, nossa senhora. E aí quando eu finalmente... morreu, mas estava enterrado, mas não morreu. E demorava para achar tudo, e tudo era por telefone, né? E aí, quando eu consegui concluir a pasta de documentação, eu falei, tô indo para Itália, eu tinha dinheiro guardado, vou morar na Itália, tenho dinheiro para ficar 3 meses quieta. Alugo um imóvel e fico 3 meses esperando o processo de cidadania. Aí eu falei pra ela, tá bom. Ela me convenceu, imagina, ela é vendedora. Me convenceu que eu ia poder trabalhar meio período na imobiliária. Eu era bem mais inocente. Ainda é. E meio período na televisão. Claro que naufragamos perfeitamente nos 2 sentidos, eu tudo errado. E aí...
2008 eu volto então da Itália com essa ideia, mas logo percebo que não dá certo e fico. Aí a sorte foi que eu percebi que a gente tinha um sistema que era muito defasado, a gente não usava bem o sistema também dentro daquilo que ele contemplava, tal. E aí a gente começou a abraçar a questão tecnológica como um foco de ter que melhorar, otimizar, aprimorar, e aí foi. E aí tô lá desde lá. Porque o computador sempre teve, mas quem operava, né? Se você não tem, eu acho que se você não tem alguém que é parte da sociedade à frente da operação, que enxergue as coisas e que possa consultá-las e não depender toda hora só de um reporte, né? Alguém que venha te reportar, fica muito difícil fazer gestão. Muito difícil. Foi isso.